quais são os cuidados que o brasileiro que for para os Estados Unidos tem que ter. Nós estamos vivendo um momento um pouco turbulento aqui nos Estados Unidos. Nesse momento, a intenção dos Estados Unidos é restringir mais estudantes dos Estados Unidos. É a política do governo atual. O Green Card ficou mais difícil tirar o Green Card? Está um pouco intenso o volume de audiências que a gente tem. Doutora Flávia, a senhora está nesse momento na Califórnia. Como é que está efetivamente a situação hoje? Não são as pessoas que deveriam, entre aspas, estar na mira de deportação. As pessoas estão certas de estar confusas. As regras não estão claras. Eu tenho, com muito prazer, do outro lado da linha, a presença da advogada doutora Flávia Santos Lloyd, que é a nossa consultora de assuntos referentes à imigração. A doutora Flávia tem a sua banca de advocacia nos Estados Unidos, em Los Angeles, na Flórida e em outros estados, e ela sempre presta serviços assim inestimáveis para o meu telespectador. E nós estamos vivendo, nesse momento, um instante de dúvidas, porque os brasileiros que vão viajar para os Estados Unidos foram surpreendidos, de repente, por novas regras que lhes foram impostas. Eu queria perguntar à doutora Flávia, em primeiro lugar, agradecendo a sua amabilidade, o que foi que mudou? Quais são os cuidados que o brasileiro que for para os Estados Unidos tem que ter diante dessas novas regras impostas? Obrigada pelo convite, Amaury. É um prazer sempre estar aqui falando com você. Olha, nós estamos vivendo um momento um pouco turbulento aqui nos Estados Unidos. Porém, a minha mensagem é que se você vem para os Estados Unidos para passear, se você tem sua viagem para Disney, se você está fazendo uma reunião de negócios, nada mudou. Certo? Lógico, existem regras para quem vai passar mais tempo, eles estão mais chatos no aeroporto, isso é verdade. Mas se a pessoa está vindo para cá com um começo, meio e fim, um propósito certo, não está vindo para violar as regras dos Estados Unidos e não tem literalmente nada a dever, e o que eu falo, quando eu falo nada a dever, é você não tem um recorde criminal, você não tem intenção de cometer fraude nos Estados Unidos, e está tudo normal. Isso é muito importante porque a gente vê tanta notícia, tanto drama nesse momento, que eu acho que é importante também passar uma mensagem de calma, que as coisas também funcionam, o turismo está funcionando normalmente aqui nos Estados Unidos. A informação que você tem aqui, doutora Flávia, é que o viajante, o turista que vá para os Estados Unidos, tem agora que preencher um papel se ele for ficar além de 30 dias. É verdade isso? Sim, existe esse requerimento, mas se a pessoa está entrando legalmente e a pessoa tem o que se chama I-94, que é um documento automático, a pessoa não precisa fazer nada, porque já é automaticamente feito. Então, isso é importante, saber que a pessoa está vindo legalmente, que a pessoa está vindo da maneira certa, a pessoa não precisa fazer nada extra, porque já é automaticamente feito. Agora, Nada claro, muda, então. nada Nada. muda, nada muda. Nada muda. Então, isso é importante porque as pessoas estão inseguras. Eu tenho que fazer um registro. Tem gente eu tenho clientes que estão fazendo registro só porque querem tirar. Não, vou mandar minha informação para a imigração porque eu quero estar tranquilo. Mas o requerimento é claro para quem entrou legalmente, quem está entrando agora. Por exemplo, a pessoa entrou hoje. O I-94 já vai entrar no sistema que a pessoa está tranquila, a pessoa não precisa fazer nada. Agora, quem estava aqui antes, para as pessoas que estavam aqui, para os menores de 14, para as crianças que têm 14 anos, aí é diferente. Mas, resumindo, para quem está vindo hoje para a Disney, para passar suas férias, fiquem tranquilos, porque o requerimento não é para essa pessoa. Outra coisa, existe, a gente sabe, não é uma triagem para a concessão de vistos de estudante. Os turistas também estão fazendo parte dessa nova triagem, não? Bom, em relação ao visto de estudante, nós estamos num momento mais difícil.
Existe uma moratória nesse momento para vistos F, J e M, que são os vistos de estudante e de intercâmbio internacional. E nesse momento há uma regulamentação de que quem não tem a entrevista agendada não poderá ser emitido o visto de estudante, porque eles estão criando uma maneira mais dura de revisar esses vistos. Então, no momento, estão pausados. Quem já tem a entrevista marcada, eles estão emitindo os vistos. Então, por exemplo, semana passada, eu tive um cliente que já estava com a entrevista agendada em São Paulo, no dia 4 de junho, e o visto foi aprovado, porque já estava agendado. Agora, as pessoas que querem agendar, essas pessoas não estão conseguindo. No momento, isso deve ser uma coisa que não vai demorar tanto tempo, porque, enfim, é uma logística complicada, as aulas começam agora em agosto, então eu imagino que isso deve ser resolvido em breve. Porém, para essa categoria, as pessoas vão ter mais dificuldades. Já é um visto difícil, o visto de estudante é mais difícil. Mas, nesse momento, a intenção dos Estados Unidos é restringir mais estudantes dos Estados Unidos. É a política do governo atual. O Green Card, ficou mais difícil tirar o Green Card? Olha, o Green Card continua na mesma linha, no mesmo processo. Algumas coisas mudaram do ponto de vista prático. Então, por exemplo, casos... A parte jurídica, a análise jurídica continua a mesma, certo? Os critérios, a lei, como é que funciona, como a pessoa qualifica, continua. Porém, o que está acontecendo nesse momento são entrevistas. Tinham casos que não precisava ir à imigração, eles mandavam o green card pelo correio. E nesse momento, uma das mudanças é o fato da pessoa ter que ir presencialmente por uma entrevista. Então, está um pouco intenso o volume de audiências que a gente tem, porque não era uma coisa que a gente estava acostumado. Mas eu esperava isso, tá? Porque na primeira administração do presidente Trump, ele fez isso. Todos os casos tinham entrevistas. Mas do ponto de vista de qualificação, as regras, os estatutos, as leis continuam as mesmas. Continuam as mesmas. Doutora Flávia, a senhora está nesse momento na Califórnia, conversando comigo, nos Estados Unidos. A gente tem visto pelo noticiário as manifestações a propósito da imigração, não só na Califórnia, como em outros estados americanos. Como é que está efetivamente a situação hoje? Está complicado. Essa semana, por exemplo, nossas audiências em Los Angeles, em Santa Ana, foram canceladas. Ontem à noite nós recebemos e-mail do governo cancelando algumas audiências na semana que vem. Então, a gente imaginava que fosse uma coisa, ok, é segunda-feira, e depois agora já está sexta-feira, agora já está semana que vem. Então, infelizmente, as coisas não estão estáveis. E a razão pela qual isso está acontecendo é que quando o presidente falou que ia atrás das pessoas que estavam aqui legalmente, a proposta era ir atrás das pessoas com recorde criminal, as pessoas que realmente não contribuíam para a sociedade. O caos que está acontecendo agora é o fato da imigração estar indo atrás das pessoas em restaurantes, em lugar de lavar carro, lugar de pessoas que estão lá trabalhando, estão aqui. Exatamente. E então a população teve essa reação porque não são as pessoas que deveriam, entre aspas, estar na mira de deportação. A família pergunta, a família vai para Orlando, por exemplo. Um dos filhos tem mais de 14 anos. O que os pais devem fazer? Então, se a criança pegou o visto depois dos 14 anos, aí não tem problema porque a pessoa passou pela biometria. Agora, se a criança pegou o visto antes, certo? Aí é problema porque exatamente. A pessoa, eu peguei meu visto quando tinha 3 anos de idade, certo? Então, ele está válida. Então, essa pessoa, quando entra, é importante que o I-94 ele vai estar registrado, essa pessoa não precisa fazer o registro, mas se a pessoa estava aqui nos Estados Unidos, essa é a grande diferença. Se a pessoa está entrando agora, o fato da pessoa ter o I-94 justifica a entrada, não precisa fazer nada. Agora, se a pessoa já estava aqui, vamos supor, a pessoa entrou, tem 6 meses para ficar, e a pessoa está no mês número 3, e a criança tem 14 anos, pegou o visto quando era pequeno, aí essa criança tem que fazer o registro. É super técnico, gente. É super técnico. Porque o que eles querem ver é que eles querem ter a biometria da pessoa no sistema. É uma grande database de dados com seu nome, endereço, telefone, íris, impressão digital, tudo no sistema. E existe uma isenção
que a criança tem menos de 14 anos, a criança faz o processo sem ter a biometria no sistema. Então, o governo está atrás das suas identificações. Mas essa é a grande distinção. A pessoa está nos Estados Unidos ou a pessoa está entrando agora? Se a pessoa está entrando agora, não se preocupe com as novas regras. Se a pessoa está aqui, dentro daquele prazo de 6 meses, aí tem que verificar a idade da criança, porque é importante em relação a ter que fazer o registro ou não. Doutora Flávia, uma das razões de nós estarmos fazendo esse contato prioritariamente é que os viajantes, nós estamos às margens das férias escolares, vão viajar para os Estados Unidos e ficou essa questão de ter que ir à internet preencher um documento, se for ficar mais de 30 dias, ou esse documento automaticamente é gerado no momento em que a pessoa chega na alfândega. Então, eu queria só uma nova resposta nessa questão, que foi a mais latente das pessoas que me estimularam a consultá-la. Olha, eu vou fazer um parênteses antes de responder a pergunta, porque o que acontece, para clarificar para as pessoas estão certas de estar confusas. As regras não estão claras, nem para os advogados, nem para as pessoas que trabalham com a imigração. Inclusive, a Associação de Advogados de Imigração dos Estados Unidos escreveu uma carta para a imigração para clarificar especificamente o ponto das crianças de 14 anos para cima. Então, as pessoas não estão confusas de uma maneira incorreta, porque todos estamos confusos. Porém, a resposta genérica, a resposta completa é: se você está viajando para os Estados Unidos hoje e se você tem uma criança com menos de 14 anos, desde que você esteja entrando com o seu visto de turista e o seu I-94, vocês estão tranquilos. Se houver alguma clarificação diferente do governo, nós avisaremos vocês, porque a lei, da maneira como está escrita, ela está ambígua. Então, todo mundo está certo de estar confuso nesse momento. Porém, o consenso geral dos advogados aqui nos Estados Unidos é que você está entrando legalmente nos Estados Unidos hoje com o seu visto de turista. O fato de você ter entrado 14 anos ou mais ou menos, você está tranquilo porque você passou pela inspeção e tem um I-94 ativo. Doutora Flávia, quando a gente chega na imigração americana, é, é gerado um documento que é uma cópia do I-94. É possível eu ter esse documento, eu portar esse documento para minha segurança, ou eu não preciso tê-lo? Excelente pergunta. E eu vou colocar o link aqui para o pessoal que está assistindo essa entrevista, para eles acessarem esse documento. Antigamente, isso era maravilhoso. A pessoa entrava nos Estados Unidos e recebia um cartãozinho branco que a pessoa deixava anexado ao passaporte. Áureos tempos. Todo mundo recebia, era automático. E aí, apesar de ser um papel impresso, era uma segurança que você tinha a sua documentação, a sua estadia documentada. Felizmente ou infelizmente, a tecnologia chegou e agora é eletrônico. Então, é muito importante que a pessoa cheque se o I-94 foi atualizado quando a pessoa entrou nos Estados Unidos. Às vezes, o sistema não atualiza e existem mecanismos, existem maneiras fáceis e rápidas de resolver o problema. Então, é muito importante que a pessoa revise o seu I-94, é grátis, é rápido de verificar, é online e a pessoa pode ter essa documentação, verificar que a pessoa entrou legalmente e a sua estadia. Agora, muito importante, muita gente pergunta se deve carregar o I-94 na bolsa, junto com o passaporte. Sim, nesse momento, especialmente se você vai para áreas onde a situação de imigração está tensa, como Califórnia, Flórida especificamente, entre outros estados, é importante ter esse documento para provar o seu status legal nos Estados Unidos, caso a pessoa tenha uma parada, uma detenção, um questionamento sobre o seu status migratório. Olha, estou aqui, a minha validade está XYZ e eu estou bem aqui. Perfeito. Muito obrigado, doutora Flávia. Até a Muito próxima. obrigada, Maria. Até a Muito grato próxima. pelo serviço sempre preciso de esclarecimento. Um Muito abraço. obrigada. Um Até abraço. a próxima.